Lição 2. Lektion 2. Lektion 2. Verbos irregulares. Os verbos irregulares, os chamados verbos fortes, starke verben, possuem as mesmas desinências que a dos verbos regulares quando conjugados no presente do indicativo, conforme vimos na lição anterior, com as duas exceções que indicamos agora a seguir. Primeiro, alguns trocam completamente seu radical nas pessoas du, er, sie, es e man. Exemplo, o verbo essen, que significa comer, se conjuga ich esse, mas du isst, er, sie, es, man isst. E no plural, volta a tomar as desinências gramaticais que estudamos, ou seja, wir essen, ihr essent, sie essen. Então, observe que o verbo essen, que significa comer, na segunda do singular e na terceira foge do nosso esquema de conjugação, conforme está apontado aqui. Vejamos agora os verbos com essas características, portanto, irregulares, serão marcados com i para diferenciá-los dos regulares. Então, e segundo, alguns verbos se conjugam de modo diferente no passado e no particípio passado. Exemplo, o verbo kommen, vir, se conjuga igual aos verbos regulares no presente, conforme estudamos na lição anterior. Mas no passado apresenta irregularidades que não se encontram nos verbos regulares, também chamados de verbos fracos, schwache Verben em alemão. Os verbos com estas características serão marcados como R/I, para que sejam mais facilmente reconhecidos. Vejamos agora os artigos definidos em alemão. Em alemão existem 3 gêneros, o masculino, feminino e neutro. No singular existem 3 artigos, der ou der para o substantivo do gênero masculino, die ou die para os substantivos do gênero feminino, das para o substantivo do gênero neutro. Então, no singular, der significa o, die, a, das, o ou a. No plural usamos die, os, as, que se pronuncia die para os 3 gêneros. Então, die, os, Männer, os homens, die, as, Frauen, as mulheres, die Frauen, as mulheres, die, as Kinder, as crianças, die Kinder, as crianças. Não existe correspondência entre o idioma português e o alemão para se determinar o gênero de um substantivo. Vejamos alguns exemplos. O substantivo a lua, né, que em português é feminino, em alemão pertence ao gênero masculino, der Mond, o lua, né, traduzindo, der Mond. O substantivo o sol, em português é masculino, mas em alemão é feminino, die Sonne, o sol. O sol. Por esse motivo é necessário aprender cada substantivo com o seu respectivo artigo definido. Então, repetindo, o sol,
que em português é masculino, em alemão ele é feminino. Die Sonne, o sol. Die Sonne. Por esse motivo é necessário aprender cada substantivo com o seu respectivo artigo definido. Vejamos agora aqui uma síntese. Der para o masculino, feminino, die, neutro, das. Conjugação de verbos. Nesta aula vamos estudar 3 verbos, o studieren, essen e kommen. Vamos conjugar o studieren, que é um verbo regular. Ele significa estudar. Ich studiere, du studierst, er, sie, es, man, studiert. Wir studieren, ihr studiert, ihr studiert, sie studieren. Vamos agora ao verbo essen, que é um verbo irregular, que significa comer. Ich esse, du isst, er, sie, es, man isst. Na terceira pessoa. Wir essen, ihr essent, sie essen. Vamos agora conjugar o verbo kommen, que é regular e irregular, que significa vir. Ich komme, du kommst, er, sie, es, man kommt. Wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Vamos a um pequeno vocabulário. Auf Wiedersehen. Até logo. Bis bald. Até logo. Tschüss. Adeus. Der Mann. O homem. Die Frau. A mulher. Aus, de. Note que aqui ao lado sempre está colocado a pronúncia figurada, aproximadamente tentando representar essa pronúncia que eu estou procedendo aqui, tá? Então, aus, de. Das Baby, o bebê. Der Junge, J pronunciado como I, né? Das Mädchen, o A com trema dá o E, né? Então, Mädchen, Freundin, o EU dá o OI, né? Freundin, a amiga, und, o D no final soa como T, und. Was gibt's Neues? O que há de novo? O V soa como V, WV soa como V, né? Então, was gibt's Neues? Ok? Então, até a lição número 3.